mas já temos live. Esperando a minha convidada chegar. Já aceitei, Helena. Ai, que linda, Oi. Helena! Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Você me ouve bem? Que Te ouço super bom, bem. tudo ótimo. Que coisa boa. Então, Helena, seja muito bem-vinda à nossa live de junho. Eu estou muito feliz de ter aqui contigo Ah, eu nessa também. conversa. A Helena é uma colega querida que a gente vem trocando várias ideias ali no núcleo, né, Helena? E aí a É. gente está abrindo um pouquinho e hoje a Helena vai trazer um assunto muito interessante. Inclusive, eu vou passar a palavra, Helena, para te falar um pouquinho sobre você e também trazer aí o assunto de hoje. Então, eu me chamo Helena, você já me apresentou, eu sou do Rio de Janeiro, trabalho com revisão já há um tempinho, foi um dos primeiros contatos que eu tive com trabalho linguístico. Sou formada em letras pela UERJ e tenho uma relação de muito amor pela língua, assim, pela produção textual. Tenho uma formação um pouquinho heterogênea. Me formei primeiro como atriz em artes cênicas e depois fui fazer letras. E acho que nas minhas duas formações o trabalho com texto é sempre primordial, assim. E isso me encanta. A maneira como a gente lida com o texto, a maneira como a gente lê, a maneira como a gente entende o ritmo do texto. Eu acho que talvez por isso eu tenha trazido para você esse tema da pontuação, porque para mim o texto ele precisa sempre estar nesse lugar do ritmo, da melodia, da construção, acho que até por conta da minha formação como atriz também, porque como atriz a gente trabalha com texto escrito, mas ele é feito para ser lido, ele é feito para ser colocado em cena. Então isso é um tema que para mim é muito rico, o ritmo, a maneira como a gente vai trabalhar esse texto e a pontuação influencia muito, né? Nessa leitura, nas pausas, nas respirações. Então, acho que por isso que esse tema fala alto, assim, para mim. Com certeza, Helena. E nós, revisores, temos que ter, né, um gosto pela leitura muito grande, porque Exato, a gente sabe que a gente vai precisar ler muito. E exato, a leitura, ela é condicionada à pontuação. E é uma boa exato, pontuação, porque se tu não tem ali uma vírgula bem colocada, tu perde alguns sentidos da própria exato, frase, do próprio. E aí tu trouxe a questão teatral, ali, artístico. E tem uma relação muito grande, porque ali é mais a interpretação, né? Porque tudo tem algo, uma fala, tem um sentido, tem um gesto por trás. E isso aí a gente acaba ficando condicionado à linguagem. E se a linguagem não traz bem expressado aquilo que ela realmente quer representar, tu acaba ali ou tentando criar algo que realmente faça sentido naquele momento, mas não aquilo que realmente está pedindo o texto, não é? Então é exato. isso que, por favor. Não, o que eu ia falar é que, assim, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas quando eu pego um texto para revisar, eu tenho uma voz na minha cabeça que vai fazendo a leitura desse texto. E às vezes eu, inclusive, leio em voz alta o texto para perceber se aquilo está truncado, se está difícil de compreender. E uma das coisas que eu percebi no meu trabalho como revisora é que muitas das vezes os textos, quando a gente pega um texto que a gente diz assim, nossa, esse é um texto difícil da gente trabalhar. Esse é um texto que a gente vai precisar fazer muitas sugestões de ajuste, vai precisar às vezes consultar o autor para verificar a compreensão. São textos que carecem de uma pontuação um pouco mais bem trabalhada. Porque a gente é, é claro que existem outros problemas, né? Mas raras as vezes em que o autor vai esquecer de colocar uma ideia no papel. Vai esquecer uma palavra que seja importante, um verbo. Talvez ele derrape na concordância, mas a gente consegue compreender o que o autor quis dizer. Às vezes a gente tem uma dificuldade. Mas quando o texto ele carece de uma pontuação bem trabalhada,
a gente se perde no que essa pessoa estava querendo dizer. A gente não sabe se aquilo é uma ideia central, se aquilo é um aposto, se aquilo era uma observação, se aquilo, qual era a entonação, se aquilo é uma opinião pessoal do autor que ele colocou como separada. Às vezes a gente se perde no que está escrito. E a gente esquece da importância da pontuação para entender o texto. Então eu falei, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho, quando eu leio um texto, tenho sempre uma voz na minha cabeça que vai lendo. Porque todo texto escrito, ele começa como uma ideia e ele vai para o papel muito a partir da maneira como a gente fala. Assim, se você pegar, eu trabalho muito com texto acadêmico, né? Não sou uma revisora de ficção, nem desejo ser. Todo mundo quer ser revisor de ficção, eu não tenho essa pretensão. E aí você pega essa pessoa que está com um projeto de mestrado, está com um projeto de doutorado, está com um projeto de livro em que ele vai apresentar a pesquisa dele, e ele sabe explicar muitíssimo bem, na forma falada, a pesquisa dele, o trabalho dele. Quando ele vai escrever, isso já vira um problema, porque parece que do texto falado para o texto escrito, parece que existe um abismo, e não existe. São duas formas de produção textual que caminham lado a lado. Não são iguais, não têm os mesmos recursos, mas elas caminham lado a lado. E então, quando eu vou lendo o texto, eu vou imaginando essa voz na minha cabeça, como se essa pessoa estivesse falando comigo, porque eu acredito que é um pouco por aí que a gente vai escrevendo. E revisando. Ah, tem... Sim. E revisando, né? E revisão, Exato. com certeza. E, aliás, acho que é importante a gente colocar aqui, porque às vezes acho que as pessoas pensam assim, ai, revisão é coisa de gente que não sabe escrever. Revisores precisam de revisores. Quando a gente produz os nossos textos, a gente também precisa de um revisor. Que nem terapeuta precisa de um terapeuta, revisor precisa de revisor. Não é que existe uma escrita perfeita e que ninguém precise de uma leitura de uma pessoa de fora que aponte ajustes e pontos a serem melhorados e serem trabalhados, né? E aí eu acho que existe uma coisa que é a pontuação. O que é um texto bom de ser lido, né? Quando a gente fala assim, nossa, que texto gostoso de ler. O que é? Diga pra gente. Bom, eu não sei se eu sei, mas eu posso te dizer a minha perspectiva. Imagina se eu teria a audácia de dizer que eu sei o que é um texto bem escrito. Mas eu sei que, assim, quando eu pego um texto de pessoas que eu leio e falo assim, nossa, que texto gostoso de ler. Geralmente são textos em que essa voz da nossa mente que vai lendo esse texto, ela tá com um ritmo agradável. Você vai lendo a melodia daquilo que a pessoa está escrevendo, com pausas bem colocadas, com os dois pontos no lugar certo para introduzir uma ideia, com um aposto que é bem marcado, com um aposto que não é muito longo, uma observação que não é muito extensa. Isso também é um lugar que às vezes as pessoas derrapam, né? Abre uma observação e fica nela eternamente, nunca mais fecha, esqueceu da ideia principal que ficou lá no começo do período. Um texto bem escrito, um texto que tem fluidez, é um texto bem pontuado. É um texto em que o autor vai conduzindo, e aí na ficção isso existe muito, né? Para quem trabalha com ficção, eu sou uma fruidora de ficção, né? Eu não trabalho com ficção, mas eu consumo. É aquele texto em que o autor vai te conduzindo num ritmo. Existem textos que você vai lendo, em que você começa... Você não sabe por que você está assim? É uma pontuação que te leva para esse lugar. Frases mais curtas, um ritmo mais acelerado, mais incisivo, mais objetivo, em que não tem tanta... Né? A frase não dá tantas voltas, o período não dá tantas voltas. Não, ele é mais objetivo. Não, eu tô te contando uma história de um jeito mais agradável, então eu vou pondo uma vírgula aqui, uma vírgula ali, eu vou sem perder a gramática, né? Porque também não é pra gente sair botando vírgula onde não existe. Mas isso, e eu tô muito nesse tema também, eu quero já aproveitar e trazer uma dica de leitura, não sei se cabe, mas é um livro que me foi recomendado por uma
uma pessoa da área bem profunda, que é esse livro aqui, Ritmo da Escrita, que é organizado pelo Lourenço Sacon. Eu já Você já li esse leu? livro. É maravilhoso. Eu ainda estou começando a minha leitura, ainda não li todos os capítulos, mas que fala justamente dessa questão, dessa transposição entre a língua falada e a língua escrita e como a pontuação ela é determinante para essa questão do ritmo e para questões estilísticas. E aí, numa discussão recente, num grupo do qual eu faço parte, em que temos revisores, uma pessoa falou, mas aqui não teria uma vírgula? E aí a pessoa falou, essa é uma vírgula facultativa. E aí uma revisora falou assim, eu boto todas as vírgulas facultativas. E aí alguém pontuou, cuidado, porque você está mexendo no estilo desse autor. Se é uma vírgula facultativa, a gente, na posição de revisores, precisa ter essa atenção para que a gente não interfira no estilo desse autor. Porque justamente essa vírgula, a existência dela, a ausência dela, essa pontuação, a existência dela, vão ser determinantes para esse ritmo dessa voz que ecoa na nossa cabeça quando a gente lê um texto e que vai trazer esse efeito mais acelerado, mais encorpado, mais suave, uma cadência. Então, é um tema que eu acho que para nós, a gente aprende, quando a gente é revisor, a gente, de certa forma, tem uma facilidade com construção de texto. A gente pode não ser, eu não atuo como escritora, atuo ou não como redatora, vez ou outra produzo um texto, faço os meus textos acadêmicos da minha pesquisa, do meu mestrado, do meu doutorado, mas a gente tem uma forma de escrever que é nossa e que não pode penetrar no texto do outro autor. Acho que esse é um limiar, é um fio da navalha que a gente caminha, que a gente precisa ter atenção. E eu acho que a pontuação é muito determinante para isso. Claro, a escolha das palavras, eu estou vendo aqui que tem uma repetição que está um pouco enjoada aqui. Eu vou te confessar que muitas vezes, dependendo do tipo de texto que eu estou revisando, por exemplo, agora como revisora na escola, revisora de provas, né? Porque eu reviso as provas que os professores fazem, algumas repetições que, assim, pela, pela, pela regra eu deveria tirar, nossa, essa palavra está aparecendo de novo, eu deixo porque eu acho que o sentido, a compreensão é mais importante do que a estética ali. Mas tá, digamos que eu tô vendo que tem uma palavra que está repetindo muito num texto e eu vou pegar um sinônimo. É claro que a escolha desse sinônimo precisa ser adequada à linguagem, precisa ser adequada ao que o autor está propondo, ao tipo de pesquisa, tudo bem, isso eu acho que é um ponto. Mas eu ainda acho que a pontuação é mais grave quando a gente fala da nossa interferência no texto. E desse texto não parecer que é um texto nosso, que a gente está querendo formatar a escrita do autor a partir do nosso modelo de texto, daquilo que a gente sabe escrever, da forma como a gente escreve. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de marcar os advérbios quando deslocados da posição. Eu sei que não é obrigatório em alguns casos, a gente vai ver que é obrigatório com mais de 3 termos, não é obrigatório. Eu gosto de marcar quando sou eu que estou escrevendo. Eu acho que para a melodia da minha escrita isso faz sentido. Então, quando eu pego um texto que eu estou revisando, às vezes é quase que automático o meu desejo de pôr aquela vírgula. E aí eu preciso sempre parar e pensar, peraí, é necessário? Existe uma regra que está sendo quebrada aqui? Não, não tem. Então, não vou botar, porque isso é desse autor, é característica desse autor. Então, um lugar que eu tenho me dedicado a pensar, estudar, principalmente quando eu olho, voltando a falar sobre a minha formação, a gente não tem muitos textos teatrais, né, no lugar da revisão, é pouco, a demanda de revisão para textos teatrais é pequena.
Assim, não é uma publicação, não é um tipo de publicação grande, né? Tô falando a beça, me corta aí, se dá. É, Tu já respondeu todas as perguntas que eu ia te fazer, mas maravilhosa, maravilhosa, exatamente isso. E sobre o que você falou ali, entra muito numa questão de norma, né? Quando a gente vai realmente fazer essa revisão precisa, de uma certa forma se segurar para não acabar atrapalhando ali o estilo desse autor e não acabar quebrando ali e colocando uma intenção que na verdade é nossa. É uma nossa, das coisas que eu sempre digo para as pessoas é sempre quando tu vai justificar precisa ter uma fundamentação teórica ou a gramática por trás. Tu nunca pode exato. dizer, ou até uma questão assim, trazer elementos do próprio texto para justificar. Por exemplo, uma interpretação tua mesmo, né, que tu teve lá no início, mostrar esses diferentes sentidos e aí, né, trazer essa relação do que está sendo dito nesse momento, se realmente condiz, tem tudo a ver. Porque às vezes a pontuação, ela realmente pode fazer essa quebra. E a pessoa, como Exato. ela tá tão mergulhada e a ideia tá tão prontinha na cabeça dela, como eu sempre disse, tá tão óbvia, ela acaba não percebendo. E por isso também é importante a leitura de outra pessoa, que não esteja Exato. ali com familiaridade do contexto. Então, ou um revisor, né, que tem essa propriedade, né, de poder revisar, ler o teu texto, ou o olhar de outra pessoa, né, mas que também vai poder apontar ali para ti, olha, esse texto aqui, o que você quis dizer com isso, Exato. né, trazer essas relações mesmo que acabam às vezes escondidas nas entrelinhas, né, É. da própria formulação. Já me aconteceu de receber trabalhos em que a gente tem um período inteiro sem nenhuma vírgula no meio, assim. Ou acontecer também de pegar um parágrafo inteiro de período único. Em trabalho acadêmico acontece muito isso, né? Quando a pessoa tem menos domínio da escrita, conhece menos as regras, tem um pouco mais de dificuldade com a escrita, acontece muito desse fluxo, né, de consciência dessa voz que não pontua nada, essa voz da cabeça quando a gente vai escrevendo que acaba não pontuando nada. E, e é exatamente isso que você falou, da pergunta ao autor, de consultar o autor em casos assim, para que a gente possa propor uma quebra de períodos, né? Não tem condição da gente ter um parágrafo inteiro de período único, então como é que a gente pode quebrar essa ideia? Ou então como propor uma pontuação para aquele período sem que a gente altere a ideia. A gente sabe que uma vírgula colocada fora do lugar muda completamente, né? Tem tanta piada, né? A gente vê um monte de piada. A diferença que uma vírgula faz, isso aqui deixa de ser vocativo, passa a ser um sujeito, passa a ser um objeto. Então, essa preocupação de duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes. Eu até perguntei no núcleo semana passada, eu falei, Fidá, mas você justifica tudo? Não, é claro que a gente não vai justificar cada vírgula, mas que a gente saiba a cada vírgula que a gente coloca, a cada ponto e vírgula que a gente põe, o porquê da gente estar colocando. Mesmo que não seja, é óbvio que a gente não vai justificar, né, todas as emendas que a gente faz ali, a gente não tem condição, que senão o trabalho vai ficar imenso, mas que a gente saiba justificar. Para o caso de um autor questionar a gente, mas por que você colocou isso aqui? E que seja realmente um ajuste, uma sugestão que seja realmente necessária, que não seja uma correção, uma adequação ao teu estilo, né? Que não seja uma formatação ao teu modo de escrita. E em alguns casos, realmente consultar o autor e perguntar o que você estava dizendo aqui, ou o que você quis escrever aqui, o que você quis sugerir, para que não haja uma alteração completa do sentido a partir de uma sugestão de pontuação equivocada, né? Eu vejo muito a gente falar sobre muitos aspectos da revisão, mas vejo pouco a gente falar sobre a importância de uma pontuação bem colocada e dessa atenção à pontuação, principalmente
isso me saltou aos olhos nessa conversa, assim, nossa, eu boto todas as vírgulas. E, e isso pode ser um problema, principalmente para quem trabalha com ficção, de você, às vezes. Acho que eu compartilhei com o pessoal do núcleo um texto de. Agora eu já não me recordo de quem foi. Essa antipatia que você pode gerar, por exemplo, num autor de ficção que está querendo um ritmo. Imagina, você pega um ensaio sobre a cegueira. Imagina, caiu na sua mão um ensaio sobre a cegueira. E você sai pontuando tudo. Acabou com a obra do autor, né? Acabou com tudo. Então, essa atenção que a gente precisa ter. Porque vamos combinar, Fidá? A gente não caiu nessa profissão se a gente não gostasse de gramática, se a gente não gostasse das regras. É verdade. A gente sabe tudo de cor e salteado, a gente lê, a gente gosta daquilo. Então, Esse ponto que você trouxe é muito importante, porque ele coloca em relação à forma como a gente se expressa. Eu vejo, principalmente, eu já fiz eu não sei se tu não se familiarizou, mas já conhece, assim, aquele processamento neurolinguístico. Tem algo que eles colocam muito em ênfase, que é a separação entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Eu, como linguista falando e revisora, eu não concordo, porque eu acho que a nossa fala tem muito dos gestos a partir daquilo que a gente lê. E, ao mesmo tempo, quando a gente escreve, e na hora da revisão a gente sente isso muito nítido. Tem muito as marcas da oralidade. exato. Então, assim, não dá para separar. Aquilo que você lê vai moldando a forma como você fala, como você pensa, como você organiza os teus pensamentos. Então, por isso que mais do que nunca é muito importante tu sempre ler obras, textos bem pontuados, porque isso vai te dando uma organização no pensamento, na hora de escrever, porque é muito do consciente, né? Você vai assimilando aquela pontuação e quando você vai escrevendo, você vai trazendo isso para o teu texto. Exato. E a gente então, esse tema que você trouxe, enquanto eu estava estudando ele aqui, eu disse, nossa, parece algo tão técnico você pensar em pontuação. Mas, gente, não é técnico. Não, é mais não é. que isso, vai muito além da gramática. É tu entender a forma com que tu tá se expressando. É tu estudar essa forma, né? Eu sempre recebo no Instagram perguntas de Fidá, por onde eu começo a revisar? E eu sempre respondo assim, não adianta começar pela gramática. Você tem que começar estudando aquilo que você está lendo. Porque estudando e interpretando o que você está lendo, você vai conseguir, quando você pegar um texto, você tem que entender que você não pode chegar e começar a corrigir tudo de uma forma automática, corrigindo vírgula. Não, você tem que entender toda a estrutura desse texto, de uma forma analítica, de uma forma mesmo de entender a necessidade que ele tem, para depois, então, começar a realmente fazer a intervenção. Porque revisar não é corrigir. Revisar é intervir. E a gente vai intervindo ali do nosso jeitinho, com o nosso conhecimento. Exato. Helena, que e eu acho que essa conversa. Você gostou? Ai, que bom. E eu acho que dá para pano para manga, assim, como se diz, porque acho que é uma dica realmente para quem está mergulhando, quem está querendo enveredar por esse caminho da revisão. É isso que você disse. A gente geralmente vai muito para o lugar da regra. E isso vem bem de uma formação tecnicista que infelizmente a gente tem, né? De olhar para as coisas e pensar, não, isso aqui é regrinha, mas nós, como linguistas, somos pessoas que têm a habilidade de pensar, né? De refletir a respeito da língua. Então não é um mero pegar e aplicar, pegar e aplicar. É refletir a respeito daquilo que a gente está lendo. E acho que você fala uma coisa importante, que pegou o texto, não sair querendo fazer ajuste, sugestão, leia, leia, leia na vida, leia muito, leia diferentes gêneros, leia tudo que puder,
mesmo aquilo que não é muito do teu agrado, mas para perceber justamente essas nuances, essas diferenças, as possibilidades, refletir sobre como a gente pode brincar com a construção escrita das mais variadas formas, para que na hora que esse texto chegue nas nossas mãos, a gente saiba trabalhar com ele da melhor maneira. Que a gente seja parceiro desse autor, nessa construção, né? Que a gente seja esse olhar que a pessoa não consegue ter, como você falou, né? Quando a gente está debruçado num texto, o texto está quente, a gente não percebe uma série de coisas. Que a gente possa ser parceiro, ser esse olhar do detalhezinho disso aqui e não esse lugar impositivo que, infelizmente, eu acho que em alguns revisores acabam caindo, porque essa é a formação que a gente tem, esse é o olhar que a gente tem, mas nós somos pessoas que refletem sobre a língua, que pensam a língua, né? A gente não somos meros reprodutores de regras, né? Nós somos pessoas que pensam, é por isso que somos formados, né? Temos essa formação. Mas que bom que você gostou, Fidá, desse tema. Eu amei, porque eu mesma, às vezes a gente tá no piloto automático da nossa profissão e a gente não para pensar realmente sobre alguns temas que a gente lida todo dia. Eu todo dia corrijo pontuação, todo dia. Mas eu nunca parei para pensar a partir desse ponto de vista mesmo. Foi muito bacana estudar sobre ele para vir conversar contigo, Helena. E o teu olhar profissional me agregou muito, muito, muito mesmo. Bom, que bom. Muito obrigada pelo encontro que a gente teve. Inclusive, vamos ter mais um daqui a pouquinho. Eu vou me despedindo. Vou fazer a nossa foto aqui para nossa capa. Sorriso. Helena, muito obrigada mesmo. E até daqui a pouco, gente. A Helena, eu vou deixar marcar a Helena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para a Helena, mandem para nós ali do núcleo. E a gente com certeza vai estar resolvendo aí da melhor forma possível, conversando também sobre algo que a gente ama. Eu amo falar sobre revisão. Imagina, quem também. É que não ama vindo conversar 8 horas da noite, né, Helena? E agora tem mais um encontro às 8h30, né? Até às 10. A gente vai ficar 2 horas falando de revisão, é bom demais. Exatamente, para trazer o melhor que a gente pode para os nossos clientes, para os nossos textos. Obrigada, Muito Helena. obrigada, Fidá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até já. Tchau, tchau.